Então, muito bom dia para vocês. Nós estamos aqui no Paz e Bem, mais uma vez, desejando a todos os corações muita harmonia, muita paz. Vamos nos ligando a Deus, como nós sempre fazemos, com uma prece, pedindo que nesse momento os nossos melhores sentimentos possam se transformar, para que nós possamos cada vez mais caminhar nessa jornada evolutiva. E assim, no dia de hoje, nós vamos falar sobre o Livro dos Espíritos e nós vamos falar sobre a lei de sociedade. Uma breve introdução, quando nós falamos sobre a questão de sociedade, nós fomos pegar no livro, na Revista Espírita, que era a revista produzida por Allan Kardec, no ano de 1858, em julho, ele vai falar sobre a inveja. E Kardec vai escrever assim: vede esse homem. Na verdade, veja esse homem, seu espírito está inquieto, sua infelicidade terrena chega ao auge, inveja o ouro, o luxo, a felicidade aparente ou fictícia de seus semelhantes. Seu coração está devastado, sua alma surdamente consumida, por essa luta incessante do orgulho e da vaidade não satisfeita. E hoje nós temos o prazer, para falar de lei de sociedade, de receber aqui a Célia Araújo. Ela é publicitária, expositora espírita e membro do Sejus. Então, nós vamos começar fazendo a pergunta desse que é o capítulo 7 do Livro dos Espíritos, dizendo o seguinte: Célia, conta um pouco para a gente. Ela está ao vivo, ela está aqui do meu lado, então é mais legal ainda, porque para falar de sociedade, de relacionamento, nós estamos uma do lado da outra. Então, Célia, conta um pouquinho para a gente sobre a vida social, se ela está na natureza, como é que é essa questão dentro do Espiritismo? A vida social é uma lei da natureza. Tá? Aristóteles, o filósofo grego, 500 anos antes de Cristo, apregoava que o homem é um animal social, né? O homem não pode esquivar-se sem prejudicar-se da vida social, pois por meio do relacionamento com os nossos semelhantes que nós desenvolvemos as nossas potencialidades. Deus nos deu a fala, a inteligência, todas as faculdades necessárias para que, através da vida em sociedade, nós possamos evoluir. Então, como já dissemos, né, a vida social é uma das leis da natureza, lei divina, lei de Deus. Legal. Então, quando a gente sabe que a lei de sociedade é uma lei divina, é lei da natureza, então, como que a gente trata essa questão do isolamento absoluto, de homens que, via de regra, não estão se auxiliando mutuamente, Célia? Se não for um sacrifício em prol do bem da sociedade, o isolamento por si só, ele não vai trazer nenhum benefício para nós mesmos, nem para a sociedade, né? Cada caso é um caso, respeitamos a opinião de todas as religiões, né? Mas o ideal é que, com a vida em sociedade, a gente aprenda a ser mais tolerante, mais amoroso, mais paciente, mais caridoso. Nós, numa única reencarnação, a gente não traz todas as qualidades. Para isso, a gente precisa de várias reencarnações. Então, nem todos podem desenvolver as mesmas aptidões numa única reencarnação. Numa reencarnação, você vai aprender melhor sobre linguagem, em outra mais sobre matemática, outra mais sobre ciências, medicina. Então, quantas reencarnações nós precisamos para desenvolver todas as nossas potencialidades? É através da convivência, da troca de inteligências, de saberes, de tudo que a gente acaba se alimentando e a gente acaba evoluindo mais, a partir do momento que a gente convive com os diferentes. A gente evolui mais convivendo com os diferentes do que com os iguais, que seriam os nossos espelhos. Na verdade, a gente sempre tem vontade de dar uma sumidinha, né? Essa é a nossa primeira live, assim, lado a lado, que é muito legal em termos de relacionamento, mas nós ainda estamos nos habituando a olhar para a câmera, porque queremos falar para vocês. Então, por isso que a gente está meio assim, em dúvida, olha, porque dá vontade de olhar para a pessoa que está do lado, que é querida, que está conversando, mas também queremos falar com vocês. Então, perdoe aí, porque às vezes a gente vai se atrapalhar um pouco. Mas, assim, via de regra, na sociedade, então, hoje em dia é muito comum, né, Célia? A gente fala assim, eu queria viver sozinha, num canto, não queria me relacionar, né? Mais do que nunca, né? A gente tem ouvido esse discurso de solidão. E a Célia acabou de dizer, olha, a gente precisa viver com os outros, conviver, porque é através disso que nós vamos superando as nossas limitações, as nossas questões. Mas será condenável o homem que vive em isolamento absoluto, desde que isso seja apenas para sua satisfação?
Olha, se for por egoísmo, né, ele não está evoluindo. Então, o primeiro prejudicado é ele mesmo. Ele não está contribuindo também para a evolução e para a ajuda do próximo, para a ajuda da sociedade de uma maneira geral. Então, se não tem, assim, nenhuma benefício para o próximo, então trata-se de egoísmo. Então, eles até mencionam, né, no Livro dos Espíritos, eles falam assim, é como aqueles que experimentam satisfação em se embriagar, né, isso depende de cada um, mas não necessariamente quando você se isola, você está agradando a Deus. Se for uma questão de reclusão absoluta, pode ser visto como um duplo egoísmo, né, E daí os espíritos vão perguntar, aqui na questão 771 para Kardec, eles vão pensar assim, mas o que pensar, o que dizer daqueles que fogem do mundo para se dedicar a socorrer os desgraçados, para socorrer outros? Aí é justamente o oposto, né? Ele está dedicando o tempo dele, o amor dele, a vida dele, deixando a sua vida de lado em benefício do próximo. Então, aí é extremamente louvável essa atitude. Duplo mérito, né, que eles falam, você acaba se rebaixando, né, mas para se elevar, ou seja... Nós temos um livro, Renúncia, não é Renúncia, é um livro Chico Xavier, psicografado pelo Chico Xavier, onde tem Célia, ela é a personagem principal, depois eu lembro o nome do livro, do qual ela dedica a vida dela inteira a ajudar as pessoas, ela se isola, ela foge do grupo, porque as pessoas levam mal o que ela faz, né, interpretam mal as atitudes dela, quando realmente ela está se dedicando ao próximo. Depois a gente confirma esse dado, se o livro chama Renúncia. E a gente põe na descrição, tá bom, para vocês, qual que é o nome do livro, direitinho que ela está citando, para quem quiser consultar futuramente. Agora, tem uma questão que, como pessoas de comunicação, eu e a Célia, né, ela publicitária, jornalista, para mim é meio que inconcebível, mas aqui a gente não está falando da gente. Mas o que a gente deve pensar do voto de silêncio, que desde a remota antiguidade ele já existia, né, e eu soube há pouco pelo Mauro, o Mauro fez uma semana Leonardo Boff, em homenagem aos 80 anos do Boff, e o Boff teve uma época que ele foi obrigado a não falar e a não escrever, porque ele foi punido. Então, o que acontece com esse voto de silêncio? É natural isso? Olha, o voto de silêncio, como o voto de isolamento, priva as pessoas da convivência social. Essa convivência que pode trazer a oportunidade da pessoa fazer o bem e de cumprir a lei do progresso, né? As leis, elas estão todas intercaladas umas à outra, né? A lei do trabalho, a lei do progresso, né? A lei de sociedade. São leis que nós evoluímos. Então, como que você pode, fazendo um voto de silêncio, e agora me vem em mente que o melhor voto de silêncio é aquele da maledicência, né? Se você vai falar alguma coisa para magoar alguém, né, ou para denegrir a imagem de uma pessoa, ou para dar constrangimento no meio social, então faça o voto de silêncio. Tirando isso, boas palavras são bem-vindas, oração, ensinamento, conhecimento, troca de informações, né? Então, por que nos privarmos da comunicação, que foi Deus que nos deu a oportunidade de termos a linguagem como meio de convivência social? Muito bom isso. Agora eu vou falar, a Célia é expositora, é professora, ela dá muita aula sobre livros como Aprendizes do Evangelho, em cursos como Aprendizes do Evangelho. Então, agora nós vamos falar de um tema que eu acho que ela domina bastante também, que é laços de família, que está dentro dessa lei de sociedade. Nós estamos aí destrinchando a questão de relacionamento, porque na vida tudo é relacionamento, né? A nossa prece para Deus é um relacionamento, né? Eu costumo brincar que é o WhatsApp que a gente manda para Deus, é a prece, porque a vida é relacionamento. Nós nos relacionamos com o nosso corpo, nós nos relacionamos com a nossa psique, nós nos relacionamos com a nossa espiritualidade, enfim. O relacionamento é uma parte importante dessa lei de sociedade. Então, quando nós falamos em laços de família, Kardec foi lá e perguntou, né, por
que é que entre os animais, os pais e os filhos deixam de se reconhecer quando esses não precisam mais de cuidado? Então, Kardec vai perguntar isso porque ele vai dizer o seguinte, que os animais, né, eles têm a vida material, a vida moral, e que não tem a ternura, né, Célia? Conta um pouquinho, não tem aquela ternura da mãe pelos filhos e tudo mais. O reino animal, ele está regido praticamente pelo instinto e pela necessidade, né, as necessidades primárias. Então, aquela dependência do filhote para a mãe, para o pai, é por uma questão de sobrevivência, que é a lei de conservação, que também a gente faz parte dos nossos estudos, né? Então, quando o animal, ele já não necessita mais do pai e da mãe para se defender, para se alimentar, ele já pode viver por conta própria, não tem mais necessidade de ter esse vínculo, então acaba aquele instinto de conservação de ambas as partes, né, e ele mantém o instinto de conservação individual, mas já não necessita mais ficar ligado à prole, a mãe e o pai, então ele é onde se desfaz esse laço, ao contrário dos laços do reino hominal, né, do homem, né, onde nós estamos sempre ligados à nossa família, nosso pai, nossa mãe, tios, tias, primos e todos. Eu vou pegar um gancho aqui, vai ser meio que inédito aqui com a Célia, porque eu vou perguntar o seguinte, Célia, esse ano foi um ano complicado, politicamente, né? E muitas famílias, em razão disso, estão sem se falar, sem ter contato, né? E como é que a gente olha esses laços de família? A gente olha só pelo lado corporal, pelo lado espiritual, como é que é isso? Olha, através dessa transição planetária, o que está acontecendo? Os grupos estão se juntando mais por afinidade espiritual do que por afinidade consanguínea. Eu acho que falta também da nossa parte, Carla, um pouco de tolerância em relação à opinião do outro. Se os nossos pais, parentes, próximos ou distantes, eles entendem que a nossa opinião política é uma e eles respeitam, tá? Porque muitas vezes as pessoas fazem chacota, subestimam a nossa inteligência, né? Como espíritas e aquelas pessoas que têm um pouco mais de conhecimento intelectual, eu acho que até é uma dificuldade a gente ficar vomitando intelectualidade, citando livros, porque isso mostra uma superioridade em relação ao outro, isso é um tanto quanto humilhante, mas a gente percebe que falta muita informação, né, muito estudo, muita leitura, porque as pessoas se deixam levar por boatos, as pessoas falam coisas do qual elas não entendem, e falam com tanta razão a ponto de ofender o outro, chamar o outro de burro, chamar o outro de ignorante, rotular as pessoas, né? Então, existe o que também aí? Falta de amor, falta de fraternidade, falta de respeito, né? Respeito é tudo, né? Então, não importa a posição política do outro, mas é claro que, diante desse distanciamento intelectual e afetivo, a gente vai procurando pessoas que têm mais afinidade ideológica, afinidade intelectual, afinidade afetiva com a gente, que pensa da mesma maneira que a gente, né? Mas que se a gente pudesse conseguir fazer isso ao mesmo tempo, sem descartar, ofender e se distanciar das outras pessoas, seria ótimo, né? Seria muito bom. E, Célia, qual que seria o resultado para a sociedade do relaxamento dos laços de família? E a gente não está falando só da família corporal, a gente acabou de dizer da família espiritual, que é essa família que nós estamos agora cada vez mais próximos, né? Então, nós não estamos fazendo uma fala aqui que não seja progressista, porque essa amizade, esses laços com amigos, né, como no nosso caso, que temos amizade, eles nos nutrem, né, muitas vezes mais do que os laços consanguíneos. Então, não estamos falando daquela família tradicionalmente, né, enquadrada, muito certinha, não é isso que nós estamos falando, até porque nós estamos na TV Paz e Bem, que é uma TV progressista, mas qual que é se a gente relaxa tudo isso, o que acontece com a gente? Então, Carla, é assim, eu gostaria de falar um pouco mais a respeito do laço de família, né? Às vezes a gente dá um passando assim, né? Uma pincelada rápida, né? É bom. Então, até para poder chegar a essa questão que você levantou, tá? Então, o homem, ele sempre viveu em sociedade, né? A nossa evolução, ela está escrita na história das instituições familiares, que é a mais importante dela.
Então, a família é onde a gente aprende a ter a nossa educação. Como agente educador, a família exerce a função de transmitir a herança cultural e social, né, durante os primeiros anos da nossa vida, os valores, né. Então, outra função da família é preencher a nossa necessidade de amor e ajuda mútua. É na família que a gente faz o primeiro treinamento de convivência em sociedade. Aquele que não respeita o pai, que não respeita a mãe, que não respeita o irmão, muito dificilmente, Carla, ele vai respeitar o próximo. Ele vai respeitar um professor. Os professores, né, viraram assim, as pessoas colocam tudo nas costas do professor. Ah, o professor é que tem que educar. Não, quem tem que educar é a família, né? O professor, ele vai ser respeitado a partir do momento que a família ensina. Respeite o professor, respeite as autoridades. O professor jamais está lá para o mal do aluno. Ele sempre vai estar se dedicando a passar o que ele tem de melhor para os alunos, né? Então, a partir do momento que há um distanciamento do laço de família, eu acho que toda a sociedade fica doente, porque a família, ela é a célula máter da sociedade. Tanto que aquelas pessoas que convivem em família são as pessoas que elas conseguem conviver melhor em sociedade, né? Então, a gente hoje vê uma sociedade doente, uma sociedade violenta, uma sociedade egoísta, uma sociedade conturbada, justamente por causa desse distanciamento dos laços de família. Como que a gente vai amar o próximo, que a gente não conhece, se a gente não consegue amar aqueles que são mais próximos que nós? Agora, é importante a gente perceber, né, de novo, que essa família que a Célia está falando não é necessariamente aquela família consanguínea, a gente amplia isso, tem muitas pessoas que reconhecem num amigo uma parte da família, porque a gente sabe que pelos laços reencarnatórios nós vamos ter essas diferentes questões, uma hora a gente volta como amigo, outra hora como filho, outra hora, então não necessariamente nós estamos falando aqui sobre essa família tradicional, não é isso, porque nesse momento o que mais se faz é um discurso da família tradicional para apoiar questões autoritárias e fundamentalistas. Então é muito importante a gente ampliar essa questão para dizer que não estamos falando disso, que estamos falando dessa questão de união de almas, de espíritos que são afins. Existem as famílias consanguíneas, né, e as famílias espirituais, que são laços por afinidade, né? Porque hoje se convencionou, né, Célia, falar desse discurso, não é porque a família, e na verdade essas pessoas têm comportamentos muito diversos e muito opostos do que é essa amorosidade que a gente está trazendo. Então, a gente pode considerar a família, nós podemos considerar a família como essa relação empática, amorosa, de equilíbrio, de suporte, né? Às vezes a gente vê famílias que elas falam, nossa, Mateus, primeiros os teus. Havia uma tia minha que já desencarnou que falava isso. E eu pensava, como primeiros teus? Todos não são nossos irmãos? Todos, como Jesus falou, quando chegaram lá, tua mãe está te chamando. Ele aproveitou aquele momento para dar, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Né? Senão todos aqueles que ouvem a palavra do meu pai e obedecem a palavra do meu pai. Então, às vezes, tem pessoas que chegam a prejudicar outras para favorecer as pessoas da própria família. Então, a família é todas as pessoas da sociedade. A gente não tem que pensar só no bem dos nossos, mas a gente tem que pensar no bem de toda a coletividade. Como a Carla falou, né? Existem famílias por afinidades, que é o que está acontecendo agora na transição planetária, né, Carla? E é uma beleza a gente descobrir a família humana, né? Descobrir a família humana, do indígena, do negro, do nordestino. Hoje não dá para mostrar para vocês, porque a gente está com o computador aqui dividindo a câmera de uma forma que eu não posso movimentar muito. Mas a mãe da Célia, que é do Nordeste, está aqui conosco hoje. Depois eu vou tentar mostrar, vou ver se eu consigo sem arrebentar tudo. Ela está aqui com a gente, vinda do sertão do Nordeste e representando esse vínculo familiar, né, essa amorosidade aqui conosco, é católica, então, numa relação plural, que nós ficamos muito felizes, e tudo isso é uma família espiritual. Eu vejo também essas coisas que estão acontecendo em relação aos imigrantes no mundo inteiro, como um fato muito triste, realmente, você vê aquelas pessoas, como os venezuelanos chegando no Brasil, os africanos tentando chegar na Europa, Alemanha, França, Portugal, Espanha,
né? Como uma forma também da gente voltar os olhos a eles, que eles também são os nossos irmãos. Como não? Como que a gente não vai, o nosso coração não vai se tocar por aquelas cenas, né? É uma oportunidade de todos se abraçarem, de todos se ajudarem, não fechar fronteiras, como fazem certos países que querem construir muros, né? Como fazem certas políticas públicas aqui do Brasil, que quer expulsar aqueles irmãos venezuelanos que estão chegando, como os médicos cubanos foram praticamente colocados para fora do país, né? Então, eu acho, assim, que todos somos irmãos, de todas as etnias, todas as nacionalidades. O que está faltando é amor. Se na sociedade a fome é porque há carência de amor dentro de nós, a falta de amor. Se a falta de abrigo é porque há falta de fraternidade, né? Se todos nós fôssemos amorosos, né, levássemos em conta que todos são irmãos, não haveria tanta necessidade como tem no mundo. Aí a gente entraria dentro de outras leis, né, Carla? Então, o que a Célia tá falando é um ponto fundamental que, para nós, isso poderia ser transmitido, inclusive, dentro do Centro Espírita, que, inclusive, foi onde nós nos conhecemos, né, dentro do Centro Espírita, porque o Centro Espírita, ele pode ser esse polo de difusão da cultura espírita para as relações da sociedade, desde que haja essa amorosidade e esse entendimento de que a família humana é muito maior do que aqueles laços consanguíneos onde nós estamos, onde nós nascemos. O que acontece, e o Herculano Pires, ele tem um livro que se chama O Reino, eu já citei, acho que uma vez nesse canal, e nesse livro, O Reino, ele fala assim: como pode um carpinteiro fundar um reino? Pois o jovem carpinteiro de Nazaré fundou sem a menor dificuldade. E depois ele vai desenvolvendo todo o reino que Jesus nos trouxe a partir dessa ótica de ampliar, de abraçar o outro. Porque Jesus dizia, né, meu reino não é deste mundo. Sem dúvida, e poucos entenderam, não? E ainda estamos sem entender nos dias de hoje, né? Ainda estamos procurando o reino dele, que é o reino espiritual, esse reino de amor e de entendermos que as nossas diferenças, né, elas são importantes, são para ser aceitas, mas que principalmente existe esse reino dos céus que é uma coisa muito especial que nós vamos treinar, né? Então, eu vou pedir para a Célia fazer as considerações finais dela de lei de sociedade, acho que está chegando no final do nosso tempo, da nossa conversa aqui. Já é mais ou menos um resumo, né? Através da lei de sociedade é onde nós desenvolvemos a nossa capacidade, a nossa inteligência, tanto as nossas capacidades materiais como capacidades espirituais, né? Onde a gente desenvolve o amor, a fraternidade, a paciência, né? Dedicação, toda a oportunidade da gente exercitar tudo aquilo que vai nos levar para a evolução. O livro que eu falei realmente é Renúncia, é um livro psicografado pelo Chico Xavier, tá? Que conta a história. A primeira publicação foi em 1944, pela FEB, Federação Espírita Brasileira, né? E ele é um livro, assim, que nos ensina o quanto uma pessoa pode se dedicar ao próximo, né? E também ela não foi reconhecida por aquelas pessoas que estavam em volta dela, mas o quanto esse espírito iluminado, né, hoje abriga os patamares superiores da espiritualidade, também cuidando de todos nós. E você quer falar mais alguma coisa, Carla? Então, eu queria só fazer as considerações finais e vou tentar levantar o computador para mostrar a mãe da Célia, a dona Linda, aqui. Mas, assim, nem sempre o título de rei, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, implica um exercício de poder temporal. No caso de Jesus, ele não se denominou rei, embora tenha, inclusive, colocado uma coroa de espinhos nele, por conta de um poder temporal, mas sim por conta de uma superioridade moral. Então, quando nós estamos falando do progresso da humanidade, de lei de sociedade, é preciso reconhecer além dessa transitória posição que ocupamos apenas como fiéis administradores temporários. Então, a lei de sociedade nos permite essa beleza, né, Célia, da gente perceber que as relações são muito mais, e como Jesus realmente é atual, é sempre atual. Tudo que Jesus disse até hoje continua verdadeiro, né?
Então, gente, agora eu vou tentar mostrar, vocês têm um pouquinho de paciência comigo, que eu vou ver se eu não derrubo para nada. Mas eu vou mostrar que ela tá aqui, não tem problema. Ó, aqui. Ela tá dormindo lá, só para vocês verem. E que isso é uma alegria enorme do sertão de onde, Sérgio? Sertão de Pernambuco. Como é que chama a cidade? Inajá. Então, direto aqui hoje no Paz e Bem, se você gostou, clique no canal, se inscreva, dê um like no nosso vídeo se você gostou e vem estudar com a gente aqui. Nós somos o Sejus, um beijo muito grande, muita paz neste novo ano e que nós possamos cada vez mais formar essas novas famílias. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Adorei. Agora eu adorei porque podemos dar um beijo. Obrigada.